microfone e as câmeras desligadas. Mais uma vez, bom dia aos meus irmãos. Obrigada a cada um que está dedicando o seu tempo para estar com o Senhor nesta manhã, que foi despertado pelo Espírito Santo por estar aqui. Muitas ricas bênçãos para todas as famílias. Eu convido a todos que puderem para nos colocarmos mais uma vez de joelhos, possamos fazer mais uma oração neste momento. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida que se renovou para nós mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas horas de descanso que alguns de nós tivemos, outros, Senhor Deus, passaram talvez em oração essa madrugada. Mas te agradecemos, meu Rei, porque os nossos dias estão todos nos teus livros, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor prometeu que ia cuidar de nós com a menina dos teus olhos. O Senhor prometeu, Senhor, que ninguém seria capaz de nos arrebatar das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque toda palavra dita para nós automaticamente é palavra cumprida, porque a tua palavra não volta para ti vazia, Senhor. Ajuda-nos como seres humanos a facilitar o trabalho do Espírito Santo, que tudo que Ele tem proposto para nossas vidas, Senhor, possa ser feito para a glória do Teu nome, meu Deus. Pai, pedimos uma bênção sobre todas as famílias aqui representadas, que a obra do Senhor seja feita nos corações enquanto ainda temos tempo de graça, Senhor. Ajuda-nos a sermos talhados, moldados pelo Senhor, e a sairmos, Senhor Deus, para que muitos vejam a Tua face gloriosa, Senhor, e não mais as nossas vidas aqui, Senhor. Por favor, meu Deus, batiza-nos com o Espírito Santo hoje. Precisamos que as Tuas promessas, Senhor Deus, sejam cumpridas, dando-nos, Senhor Deus, chuva temporã, dando-nos, Senhor, chuva serôdia, para a germinação e maturação da semente, Senhor, porque estamos perto da colheita. Jesus diz para nós, Senhor, que nós devemos olhar os campos e ver como estão brancos já para a ceifa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos sabedoria, Pai, a partir do temor ao Senhor, e mostra-nos, Senhor, que todos os sinais apontam para a volta de Jesus. Querido Deus, ajuda-nos e prepara-nos, porque está chegando o momento que vamos precisar dar o testemunho para o qual o Senhor nos chamou há anos, Senhor, outros um pouco mais recentes, mas está chegando o momento de nós pregarmos, Pai, a Tua palavra de salvação. Por favor, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos das armadilhas e dá-nos, Senhor, Cristo em nós, a esperança da glória. Só assim poderemos, Senhor Deus, ser selados pelo selo do Deus vivo. Fica conosco neste momento, dá-nos o entendimento, que o Espírito Santo, mestre, professor, nos ajude a compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nessa manhã, nós vamos ter uma oportunidade de estudarmos um pouquinho a respeito do tema do cerco, que é apresentado em alguns livros da Bíblia. E nós sabemos que o Senhor nos dá esse tema para que nós possamos compreender o tempo que nós estamos vivendo e, olhando os sinais, possamos ter um despertamento. Não que os sinais nos renovem ou nos vivifiquem, mas os sinais nos mostram que o tempo final está chegando. Preciso só que vocês me confirmem se vocês veem eu passando o slide aqui. Sim? Maravilha. Então, vamos só observar esses versos aqui que estão no livro de Provérbios e Ezequiel. Como o ser humano se engana muitas vezes quando quer fazer a sua própria vontade, esquece a vontade do Senhor. Descaminhos humanos. Provérbios 14, versos 12 e 13 diz assim para nós: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então, muitas vezes nós percebemos que quando nós nos afastamos do caminho de Deus, o prazer momentâneo ele pode até acontecer, mas o final desse prazer, dessa felicidade efêmera, acaba sempre em tristeza. Porque o Senhor nos promete a prosperidade, e a prosperidade ela está sempre atrelada à realização humana, e a realização humana ela só será possível quando nós estivermos unidos ao Senhor. Ezequiel 18:30 também diz: portanto eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus.
Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Assim a iniquidade não será a vossa ruína. Então o Senhor, ele observa os caminhos de todas as pessoas no mundo, mas em especial ele observa os caminhos do povo de Deus. E aqui diz que Israel seria julgado pelos seus caminhos. Veja que Israel não estava andando no caminho do Senhor, mas estava escolhendo caminhos que julgavam ser certos, mas que no final daria em morte. Israel passaria por um momento de muita angústia, e seria o fim dos seus caminhos, seria a recompensa de suas escolhas. Ezequiel capítulo 4, verso 2 diz para nós: e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. Então aqui nós vemos uma dinâmica que Deus apresentou para o profeta Ezequiel, de como seria o resultado das escolhas erradas que Israel vinha fazendo há muitos e muitos anos, se afastando do caminho do Senhor, se afastando do está escrito. E aqui mostra que Deus realmente estaria contra a cidade e permitiria que seus inimigos cercassem a cidade de uma forma que eles realmente não teriam escape. Mostra que até nessa figura, é uma figura muito bem colocada, mostra ali alguns pedaços de pão ao redor, pouca água ao redor, e a cidade como uma miniatura cheia de trincheiras e realmente cercada. Seria muito difícil para o povo de Deus suportar essa situação. Aqui nós temos avisos solenes, Deus nunca deixa encoberto o seu propósito e Ele nunca deixa encoberto quais são as consequências das nossas escolhas. Deuteronômio 28 apresenta para nós as bênçãos da obediência, mas também as maldições da desobediência. E nós começamos pelas bênçãos porque Deus é amor e Ele sempre oferece o melhor para o seu povo. E Ele diz: e acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, o Senhor, ele apresenta as bênçãos da obediência para Israel e fala que eles se destacariam entre todas as nações da terra, mas não para louvor e glória da nação, não para mostrar que a nação era uma nação poderosa ou que tinha um exército muito capaz. Não, era para que o nome do Senhor fosse exaltado, que ele seria sim, ele teria sim poder para conduzir a nação inteira em felicidade, em prosperidade, em saúde, nos seus caminhos. Mas o Senhor deixa muito claro que a proteção para nós, irmãos, a proteção é dentro do querer do Senhor. Dentro do querer do Senhor nós temos proteção. Nós temos a proteção dos anjos, nós temos a proteção da presença do Todo-Poderoso em nossa vida quando fazemos a vontade dele, não por nós mesmos, mas por permitirmos que o Espírito Santo nos transforme e permitirmos que ele haja através de nós. Deuteronômio 28:15 nos apresenta as maldições da desobediência. E vem aqui o aviso solene de Deus. Mas acontecerá, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então nós vamos ver algumas das maldições que foram separadas para o povo de Israel. A primeira delas são versos que falam a respeito da chegada da fome. Então vocês podem ver que dentro de um cerco, uma das coisas que mais aflige o povo é a fome. Mas nem sempre a fome vem por causa do cerco, e nós vamos ver isso também. Então, Deuteronômio 28, 16 ao 19, o verso 31, vai mencionar assim para nós: maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Então, esse primeiro verso já mostra para nós que se nós não estamos na presença do Senhor, nós podemos ter algum tipo de sucesso por algum tempo, mas em algum momento a maldição alcança em qualquer lugar que nós estejamos. Não há como fugir da maldição, irmãos. Geograficamente é impossível, porque assim como Deus sabe onde nós estamos, Satanás também sabe onde nós estamos. E ele provoca em nossa vida maldições quando nós não estamos debaixo da proteção do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo.
Verso 17, malditos serão o teu cesto e o teu armazém. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás tu ao entrares, e maldito será ao saíres. O teu boi será morto diante dos teus olhos, e não comerás dele. Teu jumento será violentamente tomado diante da tua face, e não te será restituído. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não terá ninguém que as resgate. Lançará muita semente ao campo, e colherás pouco, porque a locusta a comerá. Plantará vinhas e as cultivarás, mas não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque os bichos as comerão. Terás oliveiras por todos os teus termos, mas não te ungirás com o azeite, pois as tuas oliveiras expulsarão os seus frutos. Então, nós vemos aqui que a maldição do Senhor, ela alcança todas as nossas atividades econômicas. Mas eu preciso deixar bem claro que Deus não precisa nos causar mal, irmãos. É somente Ele retirar de nós a sua proteção. E os anjos maus não poupam nem jovens, nem velhos, nem crianças. Não há misericórdia neles. Então, aquilo que nos faz prosperar é a bondade do Senhor, é o poder de Sua palavra agindo. Mas aquilo que nos faz definhar é a nossa falta de proteção do Senhor. E aqui nós vemos que todas as atividades econômicas, seja o plantio, seja a criação de animais, pois eles eram uma sociedade agrícola, né? Os alimentos, o óleo que seria usado. É muito triste, mas a maldição ela alcança todo o aspecto econômico. Nós vemos aqui a questão da saúde. Olha a questão das pestes. Deuteronômio 28, os versos 21 e 22, do 27 ao 28 e 35. O Senhor fará com que a peste se agarre a ti, até que ele te tenha consumido da terra, o qual vais possuir. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com a febre, com uma inflamação, com um ardor intenso, e com a espada, e com golpes, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. O Senhor te ferirás com as úlceras do Egito, e com tumores, e com sarna, e com coceira, das quais não te poderá curar. O Senhor te ferirá com loucura e cegueira e espanto de coração. O Senhor te ferirá nos joelhos, nas pernas, com uma úlcera dolorosa que não pode ser curada, desde a sola do teu pé até o topo da tua cabeça. Então, irmãos, quando nós estamos contrários à vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus na impiedade, irmãos, nós também estamos com nossa saúde correndo um grande risco. Aqui nós precisamos lembrar do caso de Jó, quando não foi Deus que lhe fez o mal, mas permitiu que Satanás o tocasse e somente não lhe tirasse a vida. Então, nós sabemos que o inimigo de Deus, ele pode agir nessas circunstâncias, pode, mas também os anjos de Deus, se vocês lembrarem, que tocaram Herodes e ele morreu comido por bichos. Então, irmãos, nós precisamos da proteção do Senhor, nos render ao Senhor. Ele nem quer que nós façamos isso por medo, mas por confiar que Ele nos dará, que Ele será tão fiel à sua própria palavra, que nossa saúde está guardada nele, para que nós possamos prosperar nesse ramo também. Mas nós vemos que existiriam maldições no clima também. Deuteronômio 28, versos 23 e 24. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor fará com que a chuva da tua terra seja pó e poeira, dos céus ela descerá sobre ti, até que sejas destruído. Então vocês imaginem uma sociedade agrícola que precisava da chuva. Deus levou Israel para um lugar de montanhas, de montes, onde eles não tinham possibilidade de irrigar a terra como os egípcios. Isso está lá no livro de Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 8. Ele daria a chuva para que tudo fosse próspero, para que a semente germinasse, para que a semente produzisse, para que a semente estivesse madura para a colheita. Mas diante da desobediência, diante da idolatria, o Senhor fecharia os céus. E isso é terrível, porque quando o clima recebe as maldições do Senhor, a fome está na vizinhança. Maldições, o cerco. Deus anuncia também em Deuteronômio a chegada do cerco para Israel. Uma nação que não conheces comerá o fruto da tua terra, e todo o teu trabalho será somente oprimido e esmagado sempre. O Senhor te trará, e ao teu rei que colocares sobre ti,
uma nação que nem tu, nem teus pais conheceram. Ali servirás a outros deuses, madeira e pedra, e te tornarás um espanto, um provérbio e um ludíbrio entre todas as nações a que o Senhor te levar. Gerarás filhos e filhas, mas não serão para ti, porque irão em cativeiro. Portanto, servirás a teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez e com escassez de todas as coisas, e ele porá um jugo de ferro sobre teu pescoço, até que te tenha destruído. Então, irmãos, a gente vê que o Senhor aqui fala a respeito do cerco, e o cerco era muito triste porque a cidade ficava cercada de tranqueiras, como está escrito em Ezequiel, né? Tranqueiras, eles colocavam as armas de guerra, traziam os arietes, que eram troncos de árvores muito grossos, colocados sobre uma máquina bem rústica, para bater nos muros até que se abrisse uma brecha, para se conseguir entrar na cidade. Então, enquanto eles colocavam os exércitos ao redor da cidade, era possuído todos os grandes campos de Israel, toda a lavoura era tomada e era reservada para a alimentação do exército, porque o cerco poderia levar anos até enfraquecer a cidade, porque a cidade era bem fortificada, com muros altos, grossos, com alimentos de reserva, reserva de água, mas quando era vindo o cerco, ninguém podia entrar e nem sair da cidade, até que se acabavam os suprimentos de alimento e água, e o povo ficava tão fraco que não resistia à entrada dos exércitos inimigos. E toda a lavoura, irmãos, eu quero frisar bem isso, toda a lavoura de Israel, toda a plantação de Israel, servia de mantimento para os exércitos inimigos. E Deus anuncia ainda lá em Deuteronômio, através de Moisés, que haveria um inimigo que viria do norte. Deuteronômio 28, do 49 ao 52. Vocês lembram que ele colocaria um jugo de ferro? Agora diz para nós assim: o Senhor trará contra ti uma nação distante, da extremidade da terra, veloz como o voo da águia, uma nação cuja língua não entenderás, uma nação de aspecto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem, e ela comerá do fruto do teu gado, o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E tampouco te deixará grão, vinho, azeite, ou aumento das tuas vacas, ou os rebanhos de tuas ovelhas, até que te tenha destruído. E ela te sitiará em todas as tuas portas, até que caiam sobre teus muros altos e fortes, em que confiavas, e toda a tua terra, e ela te sitiará em todas as tuas portas, por toda a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu. Então Deus já vai anunciando a chegada de Babilônia lá nos dias de Moisés. Deus, quando ele nos dá uma profecia, irmãos, ele não está simplesmente antecipando as suas ações, mas está antecipando as nações de nossos inimigos. O Senhor não quer nos pegar desprevenidos, irmãos. Ele não quer nos pegar desprevenidos. Mas, como a gente tem aprendido nos últimos meses, nós estamos vendo que a palavra de Deus dita é palavra cumprida. Dito e feito, Isaías 55:11 diz: assim será minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Então nós temos estudado há muito tempo que a palavra de Deus, ela cria em nós a substância da fé. E a palavra de Deus não cria apenas em nós, ela cria em todo lugar a substância daquilo que Deus disse, aquilo que nós em algum momento crendo para nós e para os outros, ela pode realizar. Mas na nossa descrença, na nossa rebelião, a palavra de Deus também permite e muitas vezes cria aquilo que o próprio Deus disse que viria como castigo para nós. Jeremias, profeta chorão, ele nos diz, já no início do seu livro, logo após o seu chamado, ele diz: então o Senhor me disse, do norte um mal irá brotar sobre todos os habitantes da terra, pois eis que eu chamarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E eles virão, e eles irão dispor cada um seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Irmãos, Deus permitiu que a sua cidade, a cidade onde ele escolheu para pôr o seu nome, que a cidade fosse cercada por inimigos terríveis. Agora, o que levaria Deus a permitir tal coisa?
Estava intento contra o teu povo, o seu povo escolhido, o povo que deveria carregar o nome do Senhor. O que é que aconteceria para que o Senhor fosse provocado a tal ponto? Olha a respeito do jugo de ferro que foi mencionado por Moisés, lá em Deuteronômio, de Jeremias 28, do 12 ao 14. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois de que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: aconteceu uma situação que Jeremias chegou numa reunião com o rei e ele estava carregando um jugo de madeira para mostrar que a nação de Israel agora iria servir como gado à nação de Babilônia. Mas um falso profeta chamado Ananias fez um desaforo muito grande, quebrando o jugo. Isso queria dizer que ele desprezava a palavra de Deus e o símbolo que Deus tinha pedido ao profeta para mostrar ao povo, para constranger o povo, para desviar o povo da palavra de Deus. Verso 13. Vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para que elas possam servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e elas os servirão, e eu também lhes dei os animais do campo. Então vocês imaginem que quando Deus fez Adão, ele deu autoridade sobre todos os animais a Adão, porque Adão representaria o Senhor. Aqui, Israel deveria governar o seu território, representando o caráter de Deus que governa o universo. Aqui Deus deu os animais para que Israel dominasse. Mas todas as nações da terra aborreceram o Senhor de tal forma que ele permitiu que Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, se tornasse império poderoso em toda a terra. Verdade somos nós, irmãos, que damos autorização para o diabo agir na nossa própria vida, sabe? Quando nós desviamos da palavra do Senhor, quando nós permitimos dentro de nossa casa coisas que o Senhor não permite, nós que abrimos a porta para o inimigo. É como eu disse antes, Deus não precisa nos fazer mal, nós mesmos promovemos o mal para nós. E o Senhor deixa bem claro que ele não tolera isso dos de fora, irmãos. Mas, na verdade, ele também não tolera isso dos de dentro. Não é porque Deus tem um povo que é um povo amado demais, amado pelo Senhor, que o Senhor vai permitir que o seu nome seja zombado. Nós vemos isso claramente na história de Israel. E agora eu peço que os irmãos abram as Bíblias. Nós vamos ler alguns versos para conseguir entender por que Deus permitiu uma destruição tão terrível para o seu próprio povo. Vamos abrir Ezequiel capítulo 5. Nós vamos ler vários versos agora, irmãos, para conseguir compreender o porquê dessa situação. Ezequiel 5, versos 7 e 9. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Verso 9 diz: farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa das tuas abominações. Ezequiel 6, verso 3 e 4 diz assim: e dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: eis que eu, sim, eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, abominações, idolatria. Ezequiel 7, verso 9. Olha quantas vezes Deus admoesta o povo: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, é que firo. Ezequiel 11, verso 12. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andaste nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Desobediência da lei, abominações, idolatria, mundanismo, a cópia das nações gentílicas. Ezequiel 14, verso 6. Portanto, dizia a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus,
Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Então Israel estava cometendo muitas abominações diante de Deus, trocando o Senhor pelos ídolos mudos, prestando culto aos ídolos mudos. E nós sabemos porque, por Jeremias, que o povo de Israel chegou a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício aos ídolos. Coisas terríveis, o caráter deles era semelhante ao do inimigo de Deus. Por isso Deus permitiu uma tamanha destruição, mas não sem aviso. Existia uma mensagem para que o povo saísse da cidade, já em Jeremias. Vamos abrir a escritura em Jeremias, no capítulo 4. Deus não permitiu que o seu povo simplesmente fosse aniquilado dentro de um cerco sem ser avisado que ele deveria sair. Jeremias 4, verso 6 diz: Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Jeremias 6, verso 1. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, levantai um sinal de fogo sobre Bet-Haquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. Isaías 4, verso 2. Deus não queria que eles ficassem simplesmente presos dentro da cidade, e o Senhor avisou para que eles saíssem, e aqueles que tiveram fé obedeceram à voz do Senhor. Isaías 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Ezequiel 5, verso 12. Livro de Ezequiel, capítulo 5, verso 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e te consumirás de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e outra terça parte espalharei todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Então nós vemos que muitos seriam afligidos dentro da cidade, mas um tanto escaparia da cidade, irmãos. Ezequiel 6, verso 8. Porém deixarei um remanescente para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Ezequiel 7,16. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Então nós vemos aqui vários avisos que viria uma destruição, e que o povo deveria sair da cidade de Jerusalém. Vocês conseguem ver um paralelo com os nossos dias, irmãos? E qual era a dinâmica, irmãos? Qual era a dinâmica que seria vivido dentro da cidade durante o cerco? Ezequiel 5, verso 12, nós acabamos de ler, mas nós vamos repetir. O que é que aconteceria dentro da cidade? Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada. E ao redor de ti, outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Ezequiel 6, verso 11 e 12. Assim diz o Senhor Deus, bate com a mão e bate com teu pé e dize, por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Ezequiel 7,15. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, fome e peste o consumirá. Então aqui, irmãos, a gente vê que haveriam problemas dentro da cidade, a peste e a fome arrebentaria, porque infelizmente não chegaria alimento. E nós sabemos que o bom sangue é formado de bom alimento, e sem bom alimento, o sangue não suporta, ele definha e as doenças vêm. E a gente vê que dentro da cidade não era um lugar para enterrar mortos, e muitos passariam a morrer e teriam que ser ali mesmo enterrados. E isso faria com que diversas doenças arrebentassem entre o povo.
E nós vemos que aqui existe um alerta para os campos, que quem estivesse no campo morreria à espada. Aqui nós não estamos falando de pequenas hortas, irmãos, nós não estamos falando de uma pequena roça, nós estamos falando de lavouras. Grandes campos servem para alimentar os exércitos dos inimigos. Então isso para nós já é um alerta, irmãos. Quando nós recebemos de Deus uma orientação de termos um pequeno trato de terra, é para não chamar a atenção de nossos inimigos. É para confiar que no pequeno trato de terra Deus multiplicará para nós o recurso. Então nós estamos vendo que existe uma dinâmica que se repete, que é um alerta, e que foi exatamente dessa forma que aconteceu em Israel. Arrebentou a peste, a fome e fora a espada. As flechas da fome. Ezequiel 4, versos 9 e 10. Ezequiel 4, versos 9 e 10. E tu toma contigo a cevada, as favas, a lentilha, o milheto e a aveia e coloca numa vasilha e faz deles pão. Conforme o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado, 390 dias comerá disso. E tua comida que has de comer será o peso de 20 ciclos por dia. De tempo em tempo a comerás. 20 ciclos por dia daria em torno de 240 gramas, irmãos, por dia de alimento para uma pessoa adulta. Então seria bem pouca comida. Comida bem restrita. Bem restrita. Ezequiel 4, versos 16 e 17 diz: Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros e se consumam nas suas iniquidades. Ezequiel 5,16. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento de pão. Aqui, irmãos, eu fico imaginando que sobre a colheita não existia mais aquele fervor, aquela dedicação como Deus pedia para si as primícias, para abençoar toda a colheita. Eu imagino que como adoradores idólatras que eles se tornaram, homenageavam a Baal pela colheita. Baal que mandava o sol e a chuva. E agora Deus diz assim, agora vocês vão ver quem é que manda no clima, se é Baal ou se sou eu. Então nós sabemos que Satanás ele pode agir sim pelo clima, nós já vamos ver um pouco mais para frente. Mas aqui, irmãos, deixa bem claro que quem faz chover para a bênção é Deus. Quem faz chover para a bênção é Deus. Ezequiel 12, versos 19 e 20. E dirão ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerão com receio e a sua água beberão com susto, pois a tua terra será despojada de suas abundâncias por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas e a terra tornará em desolação e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 14, versos 13 e 21. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhes quebrarei o sustento de pão e enviarei contra ela a fome e cortarei dela homens e animais. Verso 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém para cortar dela homens e feras? Então aqui agora adiciona para nós as feras. As feras são animais e a gente sabe que os animais na profecia são reinos. Então Deus mandaria reinos contra Israel. Reinos, aqueles a quem Israel se associava, que quando precisava de ajuda, Israel não queria depender do Senhor, mas se associava ao reino do Egito, ao reino de Babilônia. E esses mesmos entrariam contra eles. Tática de guerra, irmãos. Eu gostaria que vocês aprendessem uma coisa hoje, que nada se repete aleatoriamente. Tudo se repete na história, irmãos, porque o diabo é o mesmo.
E as táticas que ele usa contra a humanidade são as mesmas, porque aquilo que deu certo no passado dará certo no futuro para ele, na sua desgraça, na sua malignidade. Ele vai testando, e ele foi testando ao longo de muito tempo, muitas coisas, para saber o que usar, todas em conjunto, agora no final dos tempos. O avanço alemão na União Soviética tinha 3 focos: a capital soviética, Moscou, Stalingrado e o controle das reservas naturais do Cáucaso. Controle das indústrias de Leningrado. O cerco a Leningrado foi parte de um projeto nazista implantado em parte da guerra e buscava o extermínio pela fome das populações dominadas, conforme registra Max Hastings em seu livro O Mundo em Guerra, 1939 a 1945. Então, aqui está mostrando para nós um cerco durante a guerra, um cerco durante o nazismo. Como que eles faziam, irmãos? O avanço alemão na União Soviética tinha 3 focos: a capital soviética. Por que a capital? Porque é a parte mais rica, é a parte onde está toda a administração, é dali que parte todos os recursos para todas as outras cidades de um país, ou de um estado. Também Stalingrado. Por que Stalingrado? Porque era aqui que era o parque industrial. Então, indústrias. Destrói todas as indústrias, a população fica sem trabalho, sem dinheiro não compra e não vende, sem dinheiro não compra, não vende, não paga suas próprias contas, não compra no mercado. E que mais? Toda a reserva natural, todas as reservas naturais do Cáucaso. Irmãos, reservas naturais. O que são reservas naturais? São as áreas que temos para plantio e é a água. Essas são as nossas reservas naturais. Então, acabando com a água, irmãos, o que se gera? A sede. Acabando com o plantio, o que se gera? A fome. Dessa forma, eles podem matar tanta gente sem usar nenhum tiro de canhão, sem nenhum pelotão de guerra. Não precisa colocar o exército na rua contra o povo. É só acabar com essas 3 coisas: a administração do local, na sua capital, o vale de indústrias e as reservas naturais. O que é que arrebenta nas pestes modernas? Essas doenças: o Lyme, ou Lyme, a peste negra, o tifo murino, a erliquiose, várias outras doenças foram transmitidas dessa forma. Inclusive, na Primeira Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã, vários soldados foram incapacitados e definiram a guerra para um dos lados. Então, enfraquecendo o sustento de pão, de água, enfraquecendo a administração, irmãos, muita gente começa a enfraquecer e a adoecer. Então, 1, 2, 3 infectados contaminam uma porção de gente. Assim acontece. Então, a peste negra, por exemplo, arrebentou na guerra porque os corpos de muitas pessoas mortas ficaram espalhados. E, infelizmente, os animais estavam próximos, os animais se infectavam com suas bactérias, com suas doenças, e as pulgas dos animais transmitiam a doença para as pessoas. Então, após um grande ataque de guerra, normalmente vem a peste. Depois de um cerco de guerra, aonde a capital é abalada, aonde as indústrias são desfeitas, destruídas, e aonde as reservas naturais são atacadas, vem a fome, vem a sede e vem a peste. A espada. Ezequiel 11, verso 9. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Ezequiel 21, 3 e 4. Só para vocês entenderem, irmãos, o que é a espada do Senhor. Ezequiel 21, versos 3 e 4.
E dize à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei no meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar no meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da sua bainha, contra toda a carne, desde o sul até o norte. Aqui eu quero parar um pouco e quero comentar com vocês. Deus disse que enviaria o juízo. Ele disse que a espada que vai ser desembainhada é juízo, e que essa espada vai vir sobre justos e ímpios. Irmãos, eu gostaria muito que vocês parassem e prestassem atenção nesse verso. Algumas telas atrás nós vimos que Deus deu ordens suficientes para que o povo saísse da cidade. Nós vimos isso em Jeremias, Ezequiel e Isaías. O povo deveria sair da capital e deveria ir para lugares menores. Assim não foi. Muitas pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas permaneceram na cidade. Por permanecerem na cidade, foram testemunhas do terror, do cerco. Os justos não precisariam ter ficado, irmãos. Não precisariam. Eles tiveram tempo para se organizar e sair, mas ficaram até o momento que não foi mais possível sair. Com certeza tentaram, mas no cerco não foi mais possível sair. E, infelizmente, o justo pereceu junto com o ímpio. Não estou dizendo que o justo pereceu perdido, mas eu estou dizendo que o justo teve uma morte terrível juntamente com os ímpios. E não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim. Esses dias atrás eu conversei com um irmão nosso que mora no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. E ele me disse que hoje, se ele quisesse sair para ir para qualquer lugar, ele não teria como sair. Então, irmãos, o que está acontecendo é que nós estamos observando na palavra de Deus. A dinâmica que Deus apresentou na palavra é a mesma que está sendo vivida em nações e nações e nações, diversos países ao mesmo tempo. E Deus está dizendo para o seu povo, saiam das cidades, porque os juízos vão ser derramados sobre elas. E nós não somos inocentes, porque nós estamos recebendo esses avisos há muitos anos. Ezequiel 21. Ezequiel 30, aliás, desculpe. Não, Ezequiel 21 ainda, versos 9, 11 e 15, diz assim para nós. Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, dize, a espada está afiada e polida, e foi dada a polir para ser manejada. Essa espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Verso 15, para que desmaie o coração e se multipliquem as destruições contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada e que foi feita para reluzir e está preparada para a matança. Então, nós estamos vendo muitos alertas e Deus não estava brincando, irmãos, porque estava chegando o momento de juízo para Israel, infelizmente. Ezequiel 30, verso 10. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por meio da mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ezequiel 30, versos 24 e 25. E fortalecerei os braços do rei da Babilônia, porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada, o meu juízo, a minha espada, na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Nós vemos aqui dois juízos sendo pronunciados, um contra Israel e outro contra o Egito, e viria contra os dois o mesmo exército, irmãos. O mesmo exército. Eu quero abrir aqui com vocês, eu não me recordo se eu coloquei esses versos. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Sim. Aqui fala para nós, Ezequiel 32, verso 10 e 11. E farei com que muitos povos fiquem que farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti e os seus reis extremos.
Sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, a cada um pela sua vida, no dia da sua queda, porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão as soberbos do Egito, todas as suas multidões serão destruídas. Irmãos, a espada do rei da Babilônia. A espada do rei da Babilônia era a espada do Senhor. Era o juízo do Senhor usando essa nação contra nações que se afastaram dele, como Israel, e contra nações ímpias, rebeldes, como o Egito. Aqui diz para nós em Romanos 13, verso 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Em Romanos 13, irmãos, a gente pode ver a partir do verso 1, Deus falando das autoridades, dos países, das nações, dos estados, falando que todas as autoridades são postas nos governos pela permissão de Deus, todas. Ter poder não significa ter autoridade, tá, irmãos? Então, olha só, quem tinha poder, vou dar para vocês um exemplo, Faraó tinha poder, ok? Mas José tinha autoridade. Nabucodonosor tinha poder, mas Daniel tinha autoridade. Pilatos tinha poder, mas Jesus tinha autoridade. Então não quer dizer que todas as pessoas que têm poder tenham autoridade. A autoridade vem de Deus para agir, mas nem sempre o poder vem de Deus, irmãos. Entendem? Então assim, ó, mas todas as nações têm as suas legislações, têm os seus governadores e eles têm leis. No geral, as leis são para beneficiar e proteger as pessoas. Então, não há uma nação até hoje, por exemplo, que promova a matança, que promova o roubo, que promova a prostituição. Eles estão fazendo emendas às leis para que isso tudo seja diminuído, as suas penalidades, é verdade. Mas, no geral, a base da lei dos 10 mandamentos ainda é a lei de Deus. Com uma ressalva sobre o dia de guarda, que ainda é protegido em muitas nações e em outras não, ainda as leis são para proteger, mas ali diz para nós que a espada é o ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, as autoridades hoje também têm uma espada na mão, e é a própria lei. Deuteronômio 32, 25 e Romanos 12, 19 fala que a vingança pertence ao Senhor e que ele retribui, segundo o que, irmãos? Segundo os caminhos que escolhemos, né? Então, a espada, que é dito, serve para executar a vingança pela quebra da lei. Então, quando a Babilônia cercou Jerusalém, eles estavam executando suas próprias leis, irmãos. Dentro do que era uma lei babilônica, eles estavam fazendo tudo certo. Quem quebrou a lei de Deus, na verdade, foi o próprio povo de Israel. Ezequiel 7,15 diz, haveria um escape. Fora a espada, dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, fome e peste o consumirão. E escaparão os que escaparem deles, porém estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Para onde o povo de Deus deveria fugir nessa época, irmãos? Para onde eles deveriam ir? Para os montes. Jeremias 31:2 diz, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Então, há um escape, irmãos. Havia um escape na época de Jerusalém e há um escape hoje. Mas vocês lembram que nós fizemos um estudo, alguns meses atrás, que a glória de Deus deixou Jerusalém? O povo fez tanto e cometeu tantos pecados que fizeram com que a glória de Deus se retirasse. Então, a gente vê aqui, ó, Ezequiel 10, verso 4, 18, 19, 22, e 11, versos 22 e 23. Nós não vamos ler tudo, eu quero ler o verso 23 aqui embaixo com vocês. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e ficou sobre o monte que está ao lado leste da cidade, que era o Monte das Oliveiras, aonde Jesus também orou após sair da cidade, e após isso ele foi entregue. Então nós vemos que a glória do Senhor se retirou de Jerusalém, por isso que pôde ser invadida a cidade.
Se Deus estivesse na cidade, ela não teria sido invadida, mas como a glória do Senhor se retirou, a cidade foi invadida. Então, irmãos, nós precisamos observar isso em todas as cidades. Todas. Observem, irmãos, o que tem acontecido nos nossos dias. O irmão Robson acabou de contar para nós. Ele mora numa cidade pequenininha lá no Rio Grande do Sul. Arrebentou a barragem, irmãos. Eu vi os vídeos, ele mostrou para mim. A água chegando na cidade e avançando rápido, irmãos. E nós clamando a Deus pela vida do servo do Senhor, que conhece a mensagem da verdade presente, que pode ser uma luz lá, irmãos. O irmão Robson pode ser uma luz lá naquele lugar, pregando a verdade presente para as pessoas. E nós clamamos pela vida. E a cidade onde estava essa barragem foi poupada. Então, irmãos, aonde a glória do Senhor estiver, mesmo através dos seus servos, haverá livramento, irmãos. Haverá livramento. É muito difícil, irmãos, hoje, que nós possamos ouvir tudo isso e não nos comover. Agora precisamos nos comover, porque há pessoas que querem sair das cidades e não podem, não conseguem por causa dos familiares, não conseguem por causa de uma enfermidade. Pessoas, por exemplo, que conheço um irmão nosso chamado Edson, ele tem insuficiência renal grave, grave. Ele faz hemodiálise. Ele e a família, na pandemia, tomaram a decisão de vender a casa ou trocar, o que acontecesse mais rápido. E o irmão Edson, ele tem insuficiência renal grave e ele faz hemodiálise na capital. Irmãos, eles oraram, tomaram a decisão, colocaram a casa para venda ou para troca. Uma outra pessoa, irmão, da igreja, que não entendeu a vida no campo, trocou com ele. Ficou com a casa dele na cidade e ele ficou com a casa no campo. A casa dele deve estar mais ou menos uns 60, 70, 80 quilômetros talvez da capital. Ele mora no campo e vai fazer hemodiálise na capital. Ele faz hemodiálise na capital. Então, irmãos, Deus provê os recursos para nós. Só que Ele quer um passo de fé. E eu tenho certeza, irmãos, que no tempo propício, Deus pode inclusive curar os seus servos, que não podem se desvencilhar das grandes cidades por causa de tratamentos. Existem outros que têm o casamento, não conseguem sair por causa do esposo, da esposa. Irmãos, continue em oração, não desista. Continue em oração, não desista. Peça para Deus livramento, peça que Deus cure da cegueira, da surdez espiritual. Deus tem poder para todas as coisas. Nós temos uma promessa que onde não há nenhuma saída para nós humanamente, Deus tem mais de 1000. Então vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude. Agora, que a glória do Senhor, o seu caráter, o Espírito Santo esteja em nós, para que nós sejamos luzes, irmãos, onde quer que estejamos. Agora, fato é, Deus escolherá alguns para que fiquem na cidade. E nós já vamos ver isso. Irmãos, atualmente, será que nós estamos vendo um cerco? Será que atualmente nós vemos um cerco? Nós vimos uma peste rebentando aí alguns anos atrás. A peste do Covid-19. Nós estamos vendo, irmãos, a fome sendo anunciada em diversos países. Tem tantos canais hoje de pessoas sérias que não estão vinculadas com a mídia e que estão noticiando o que está acontecendo em diversos países com a redução da agricultura, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, aonde eles querem poupar o meio ambiente, irmãos, e dizem que a produção de carbono vai fazer com que o aquecimento global, essa teoria, que ela vai aumentar a temperatura do planeta. Então, irmãos, tem que reduzir a plantação, tem que reduzir a quantidade de animais que estão sendo criados para abate. Na Holanda, houveram, alguns meses atrás, muitos protestos. Na Holanda, na Irlanda, em Portugal, na Alemanha, na Espanha, na Itália. Muitos protestos, porque o governo está cortando os subsídios para a plantação. E isso vai gerar fome. Nos Estados Unidos, irmãos, não querem que a água seja retirada dos rios para fazer a irrigação das plantações, dizendo que isso vai prejudicar o meio ambiente, irmãos. Então, irmãos, a redução do carbono, vocês nunca se esqueçam
Nós somos feitos de carbono, irmãos. A terra é carbono, irmãos. Carbono 14. E nós somos feitos de terra. Então, que tipo de carbono que vai ser reduzido, meus irmãos? E aí nós vemos a espada, irmãos. Olha, a peste 2020, a fome agora 2023, 2024 sendo anunciada. E nós já estamos vendo a espada. A espada é a vinda do rei de Babilônia, irmãos. Quem é a Babilônia mística hoje, irmãos? Nós sabemos que, pelo Apocalipse 13:17, a Babilônia mística é Roma, irmãos. Roma com suas leis. Roma legislando através da OMS, através da ONU. É Roma legislando, irmãos. Tudo isso, irmãos, acontecia durante um cerco. Será que nós conseguimos enxergar que nós já estamos cercados, meus irmãos? Uma coroa de louros, ou laurel, lauréola, ou laurea, ou coroa triunfal, era uma distinção concedida a um general vitorioso que entrava na antiga Roma em triunfo apoteótico. Consistia em um círculo de ramos, sendo num primeiro momento de louro e posteriormente de ouro. Então, olha aqui no imperador romano, irmãos, a coroa de louros na sua cabeça, mostrando que ele teve um triunfo, uma conquista, irmãos. Agora, quero mostrar para vocês os símbolos do nosso mundo, irmãos. O que vocês veem ao redor disso, irmãos? A coroa de louros, irmãos, ao redor do símbolo da OMS. Quem conquistou a OMS, irmãos? É isso mesmo, irmãos. O imperador romano, com sua coroa de louros, conquistou a OMS. Ou fundou a OMS através de outros, quem sabe. Aqui nós vemos nesse símbolo mais clarinho o símbolo da ONU, irmãos. O símbolo da ONU aqui, ó, com a coroa de louro ao redor. Quem conquistou, irmãos, a ONU? Que é a Organização das Nações Unidas. Quem conquistou, irmãos? E isso, irmãos, foi Roma mesmo. E agora nós vemos aqui um outro símbolo mais recente para mim, esse eu não conhecia, vinha conhecer agora preparando o estudo. Nós temos aqui a ONU Habitat, que é um símbolo do nosso mundo, talvez com uma barraquinha atrás, com uma pessoinha ali na frente, mas nós estamos vendo muitos símbolos ali, irmãos. O símbolo maior simbolizando o sol, nós temos uma pirâmide, nós temos a meia-lua ali na cabecinha do boneco. Nós podemos entender que ali também é um olho que tudo vê, no topo da pirâmide. Esse é o ONU Habitat, é a sede das Nações Unidas no seu programa de assentamentos humanos nas Nações Unidas, irmãos. Assentamentos humanos. Eu quero que vocês lembrem do Rio Grande do Sul agora. As pessoas serão levadas para assentamentos. Vocês sabem que serão construídas cidades de 15 minutos, irmãos, onde a liberdade das pessoas serão cerceadas. Então, irmãos, eu quero só que vocês vejam que tudo está cercado. Já tem uma coroa de vitória ali, irmãos. Já tem uma coroa de vitória. E para nós, os avisos que nos foram dados são muito importantes, irmãos. Eu quero que vocês agora entendam um pouquinho melhor, e eu também, porque eu sou aluna na escola de Cristo. Irmãos, quando nos foi dado o sinal que Deus prometeu, irmãos? Em 21 de maio de 1888, foi introduzida no Congresso dos Estados Unidos uma proposta, elaborada por H.W. Blair, de New Hampshire, designado a estabelecer a observância do domingo. O título original dizia: a proposta para tranquilizar as pessoas a desfrutar do primeiro dia da semana, comumente chamado de Dia do Senhor, como um dia de descanso e promover a sua observância como um dia de culto religioso. Esta foi a primeira tentativa da história dos Estados Unidos para estabelecer uma lei dominical federal. Por muitos anos temos aguardado a imposição de uma lei dominical. Irmãos, esse texto aqui mostra para nós que em 1888 foi feito um pedido de lei dominical nacional. Quem já teve o privilégio de ler o livro Lei Dominical Nacional, do pastor A.T. Jones, está sendo muito beneficiado para entender o que aconteceu lá, irmãos. Nós precisamos ler esses livros, irmãos, que retratam um momento semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Também tem a Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893, também escrita pelo pastor A.T. Jones. No primeiro, ele estava no Senado americano, no segundo, ele estava na Suprema Corte americana, e lutando para que o domingo não fosse instituído ali como dia de repouso nacional. Houve um pedido
A argumentação apresentada, irmãos, era muito boa para que o domingo fosse instituído como dia de repouso. E nós vemos que isso já era esperado pelos adventistas. Não era uma surpresa, mas era um choque no sentido de que a obra não tinha sido feita e que o preparo espiritual não tinha sido ainda feito. Nós vemos aqui, irmãos, que isso foi em maio o pedido. Em dezembro houve a sessão no Senado americano. Foi rápido, irmãos. No mês 5 foi o pedido, no mês 12 foi a sessão para aprovação. E entre outubro e novembro houve a reunião de Minneapolis com os líderes da nossa igreja, aonde foi apresentada a mensagem de justiça pela fé, a mensagem que prepararia a igreja para receber a chuva serôdia do Espírito Santo. Infelizmente, irmão, nós sabemos que pelo livro Materiais de 1888, escrito pela pena da profetisa, irmão, um conjunto de cartas enviadas aos pastores que estavam presentes na reunião, infelizmente a mensagem não foi aceita. E a Sr. White disse que o anjo da misericórdia de Apocalipse 18, que estava na reunião, dobrou as suas asas e voltou para o céu. Irmãos, em outubro e novembro, houve a reunião de Minneapolis, onde seria derramado o início ali da chuva serôdia. E em dezembro foi feita a reunião no Senado para aprovação da lei dominical. Eu não digo que seria aprovada já em dezembro, mas o trâmite se iniciaria ali. Mas como a mensagem foi rejeitada e o povo não estaria preparado em pouco tempo, irmãos, o Senhor enviou o pastor A.T. Jones até o Senado americano e ali ele faz um discurso de, se não me engano, 3 horas discursando, irmãos. É fantástico, é muito lindo a gente ver o Espírito Santo trabalhando na mente desse pastor que também era advogado. É muito, muito interessante, porque nós vamos viver situações semelhantes. E a Sra. White diz aqui para nós no livro Patriarcas e Profetas, e Testemunhos Seletos, volume 2, por muitos anos temos aguardado a imposição de uma lei dominical em nossa terra, e agora que o movimento está sobre nossa cabeça, perguntamos, cumprirá nosso povo seu dever na questão? Estava pronto o povo para cumprir o seu dever? Qual era o dever? Era resistir à promulgação de uma lei dominical. Era proclamar a lei de Deus. Era anunciar a justiça de Cristo, que é vista na obediência a todos os mandamentos de Deus. Não por força, mas por fé. Não por exercício, mas por graça. Resistindo sim com toda a força humana, mas vivendo pelo Espírito. Antes da destruição de Sodoma, Deus enviou uma mensagem a Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. A mesma voz de advertência foi ouvida pelos discípulos de Cristo antes da destruição de Jerusalém. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Lucas 21, 20 e 21. Então vocês observem que era para os montes que fugiriam aqueles que foram avisados nos tempos de Jeremias. Estariam pelos montes como pombas. Olha aqui, irmãos, a mesma admoestação para nós. Repetidas vezes tem o Senhor dado instrução de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seus próprios alimentos, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas, sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estarei livres da interferência dos inimigos. Carta 5 de 1904. Chegou a hora em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Os pais devem procurar um lugar agradável, segundo permitam seus recursos. Embora a casa seja pequena, deve, contudo, haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado. Olha os nossos deveres aqui, irmãos. Deveres. Não está dito escolha. Não está escrito opção. Está escrito dever. Tem-nos o Senhor enviado advertência e conselho para que saiamos das cidades. Mensagens Escolhidas, volume 2. Saiam das grandes cidades o mais rápido possível. Texto do ano de 1900. Irmãos, Deus tem segurado tudo o que Ele pode para que essa lei não saia enquanto seu povo não está pronto.
Não é o mundo que não está pronto para a lei, irmão, somos nós que não estamos prontos para a lei. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo em vários países, inclusive no nosso, de gotas dos juízos estarem sendo derramadas. Gotas do juízo estão sendo derramadas, irmãos, e nós ainda não estamos em condição, muitos de nós ainda, de suportarmos. Então, irmãos, nós precisamos observar o que Deus está dizendo e não devemos ser rebeldes ao que Ele está nos revelando, irmãos. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados. Irmãos, vida no campo não é ser forçado. Vida no campo deve ser um deleite para nós. Olha lá, não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim quando nossa nação, os Estados Unidos, assumir o poder no decreto, não diz decretar, diz que eles vão assumir o poder, que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas, irmãos. Então aqui, ó, nós vemos que vida no campo é deixar as cidades. Lugares retirados é fuga. Irmãos, nós não estamos falando de lugares retirados onde ainda a gente já tem acesso a um centrinho de cidade, onde nós ainda temos acesso a um mercado para comprar. Quando for a hora de sermos forçados, irmãos, os anjos vão nos tirar e nos levar para os lugares desolados da terra. Forçados, por que esse termo? Vocês lembram de Ló? Ló deveria ir para um lugar desolado, para cima dos montes, ia ser tudo destruído, não foi só Sodoma e Gomorra, foi todas as cidades da Campina. Todas as cidades da Campina, e Ló insistia que queria ir para uma pequena cidade. Então, irmãos, sermos forçados é assim, ó, será que precisa um anjo vir pegar na tua mão e dizer assim, chega de ficar aqui, chega? Será que só o que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecias não é suficiente para nós? Acontecimentos que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos estarem iminentes, desenrolam-se agora perante os nossos olhos. Já os legisladores da nação, refere-se aos Estados Unidos, foram instados a emendarem a Constituição. Irmãos, aqui já mostra que eles têm o poder no decreto. Em 1888, eles já tinham o poder no decreto, irmãos. Restringindo a liberdade de consciência, a questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento, mas estaremos prontos para a crise? Testemunhos Seletos 2, página 318, texto de 1889. Por muitos anos temos aguardado a imposição de uma lei dominical em nossa terra, e agora o movimento está sobre nossa cabeça. Perguntamos, cumprirá nosso povo o seu dever na questão? A crise aproxima-se rapidamente, quase é vindo o tempo da visitação de Deus, conquanto lhe repugne castigar, não obstante castigará, e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão sinais de perigo que se aproxima, mas não deverão sentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença de que Deus abrigará seu povo no dia da visitação. Longe disso. Irmãos, eu tenho familiares que são adventistas, que conhecem a ordem de Deus de sair para o campo, mas sabe o que eles dizem? Não, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós na cidade. Não, se a gente ficar até o fim porque a gente não pode sair, porque a gente, na verdade, não quer vender os imóveis e sair, porque, na verdade, a gente não quer, muitas vezes, sofrer a humilhação de estar na roça, muitas vezes a gente não quer sofrer a humilhação de largar a profissão, e a gente, às vezes, não quer também deixar de pensar nos sonhos de formação e formaturas, aí a gente não consegue sair, sabe? Mas Deus vai cuidar de nós. O texto é bem claro dizer que não vai. Mas não deverão assentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença de que Deus abrigará seu povo no dia da visitação. Longe disso, longe disso. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados da atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra,
onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Fora das cidades, fora das cidades. Esta é a mensagem que Deus me tem dado. Mas e se alguém te disser que não é hora? Se um pastor, um ancião, um parente, um familiar diz, não, não, isso é exagero, é muito fanatismo, extremismo. Deus nos tem enviado uma advertência após a outra de que nossas escolas, casas publicadoras, clínicas devem ser estabelecidas fora da cidade, em lugares em que a juventude possa ser ensinada com maior eficiência o que é a verdade. Ninguém tente usar os testemunhos para vindicar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não tornei sem efeito a luz dada sobre esse assunto. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas, para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem, mas já é tempo de os homens e mulheres raciocinarem da causa para o efeito. É tarde, tarde demais para estabelecer grandes firmas comerciais nas cidades, tarde demais para chamar os jovens do campo para a cidade. Estão se criando nas cidades certas condições que tornarão muito difícil aos que são da nossa fé nela permanecerem. Seria, portanto, um grande erro investir dinheiro no estabelecimento de interesses comerciais nas cidades. Texto de 1905, irmãos. Vamos prestar bastante atenção nesse texto e lembrar das coisas que têm acontecido no mundo. Sair das cidades o mais depressa possível e comprar um pequeno trato de terra onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e deles aprenderem lições de simplicidade e pureza. Para fora das cidades é a minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a São Francisco, irmãos, 1900, olhar para São Francisco em 1900, irmão, que cidades hoje é parecida com aquilo, irmãos, que não tinha praticamente nada lá. Uma olhadela a São Francisco do modo como é hoje, falaria a nossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre as cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância e pensar que se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessa cidade destruída. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas leiam o capítulo 11 do Apocalipse. Lede cada um dos versos, aprendei o que ainda está para ocorrer nas cidades. Lede também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Manuscript Releases. Meus irmãos, nós sabemos que muitos adventistas estavam nessas cidades, por exemplo, que foram destruídas no Rio Grande do Sul. Muitos, 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 muitos. Os nossos irmãos, se seguirem a orientação, não podem mais pensar em reconstruir nessas cidades. Então, irmãos, se nós somos pessoas humildes, se nós temos pouco recurso, se vocês, como eu, têm apenas uma casa, irmãos, não é melhor colocar a nossa casa, a nossa família, num local onde Deus abençoe? Se nós sabemos que Deus vai castigar com juízo as cidades, que Ele não vai poupar, irmãos, nem o justo, como a gente leu ali, que o justo e o ímpio pereceram juntos em Jerusalém. Será que nós não precisamos exercer um pouco mais de fé, irmãos, e vender as nossas casas enquanto ainda há tempo? Tentar trocar, irmãos. Será que nós devemos esperar a punição nas cidades onde nós estamos, irmãos, para perdermos tudo e depois não termos recurso para ir para lugar algum? Devemos fazer o trabalho nas cidades? Claro, irmãos, deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de pós avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobreviver na terra. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter sido feito por eles mesmos se tivesse residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Devemos ser prudentes com as serpentes e simples como as pombas em nossos esforços para conseguir propriedades rurais abaixo do custo. E desses centros afastados devem sair para fazer o trabalho das cidades.
Devemos estar prontos a discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas cidades ímpias. Devemos elaborar sábios planos para divertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Irmãos, o nosso dever é proteger nossos filhos, os nossos filhos que são a herança do Senhor. Muitas vezes nós estamos na cidade porque o filho quer estudar, o filho quer estar na escola, quer estar na universidade, mas o nosso dever, irmãos, é proteger os nossos filhos levando eles para o campo, enquanto a gente pode, porque chega um momento, uma idade que eles não querem mais sair, e aí nós não podemos mais obrigar. Mas, irmãos, ainda que nossos filhos não queiram sair, nós como pais devemos preparar um lugar para eles. Nós devemos preparar um lugar. Se eles não querem sair, a nossa obrigação é preparar um lugar, porque Deus fará o trabalho de mostrar para eles, irmãos, a hora que nós estamos vivendo. Agora, irmãos, nós sabemos que, infelizmente, haverão filhos que não irão com os pais. Haverão filhos que não irão com os pais. Infelizmente, nossos filhos também são livres para escolher, irmãos. E as dificuldades, irmãos, em família são muitas. São muitas, mas nós devemos fazer a nossa parte e lembrar, irmãos, que aqueles que conseguirem casas no campo, certamente terão que receber alguém, irmãos. E nós devemos orar para que Deus aproxime de nós pessoas que realmente queiram a salvação, que realmente queiram a verdade presente, que realmente creiam na justiça pela fé, que realmente vivam pelo que está escrito, como Jesus deu para nós o exemplo. Porque nós vamos precisar refugiar alguém, sim, irmãos, em algum momento. E as pessoas hoje que não têm para onde ir, eu gostaria de falar para você, especialmente assim nesse momento, você não tem para onde ir, você não tem o que vender, irmãos, ore e se mantenha fiel a Deus. Deus prometeu que vai tirar os seus das cidades. É uma promessa. É uma promessa. A nossa parte, irmãos, é sempre ser tementes, obedientes e fiel ao Senhor. Se você não tem para onde ir, permaneça fiel. O anjo vem buscar você se for preciso. O anjo vem buscar. Irmãos, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês lerem depois. Quem for assistir a mensagem gravada, depois dá uma pausa e lê, porque nós precisamos avançar para o fim. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui ainda. Irmãos, mas essa pergunta é importante. Mas se caso não queira sair, eu corro o risco de perder a salvação? Muitas pessoas dizem que não é ponto de salvação vida no campo, certo? O que diz? De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Irmãos, quem insistir em ficar até o fim está colocando em risco a salvação da própria alma. Isso é forte e impactante. E nós, assim, vemos isso na história de Ló. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida a voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males o quê? A família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles mesmos se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade como Ló em Sodoma. Que advertências solenes, que advertências, Senhor, nos ajude a compreender o que o Senhor vai nos mostrar agora, Senhor. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Satanás tem prazer na guerra. Os combates despertam as mais vis paixões humanas, varrendo para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É o objetivo incitar as nações à guerra, umas contra as outras. Assim ele pode desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Satanás também atua por meio dos desastres naturais, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. Quando lhe foi permitido afligir Jó rapidamente, rebanhos, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se
em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. No entanto, o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria: retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que estão se rebelando contra a sua lei, e não apenas ensinando, mas forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns que, para favorecer os intuitos dele mesmo, trará calamidades sobre outros e levará as pessoas a crer que é Deus que os aflige. Isso que nós estamos vendo, irmãos, é muito assustadora a quantidade de pessoas que acham que é Deus que está fazendo tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em outras partes do mundo. Irmãos, Deus é amor. Deus não precisa fazer isso, só basta ele retirar a proteção daqueles que o rejeitam. Muita gente salva, morreu nessas tragédias. Muita gente descansou no Senhor. Mas muita gente que não estava preparada, não fazia ideia de que seria o seu último dia, sua última noite. As pessoas não faziam ideia, irmãos. Ao mesmo tempo em que aparece, irmãos, nós vimos ali a guerra e nós vimos ali as calamidades. Irmãos, o texto fala sobre guerra, espada. A outra fala sobre calamidades. O clima foram as maldições que nós vimos em Deuteronômio no início do estudo. Agora, vamos ver aqui as pestes. Ao mesmo tempo em que aparece aos seres humanos como grande médico em que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará moléstias e desgraças até que as cidades populosas se reduzam à ruína e à desolação. Ele ainda está em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, violentos furacões, terríveis saraivadas, tempestades, inundações, ciclones, nas ressacas e nos terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara. Olha a fome, irmãos, peste, fome, destrói a seara que está amadurecendo, seguindo-se a fome e a angústia. Contamina o ar, olha a peste, com infecção mortal e milhares perecem por epidemias. Estas ocorrências se devem tornar mais e mais frequentes e desastrosas. A destruirá será tanto sobre o ser humano como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24. O grande conflito, página 589 e 590. Tudo escrito, irmãos, há anos para nós vivermos essas admoestações, irmãos, e advertirmos outros. Irmãos, isso é algo que vocês precisam estudar, que não é agora, nesse estudo, que eu vou poder falar tudo para vocês de forma nenhuma. Mas aqui nós estamos vendo 2 estações de HAARP, que são antenas que lançam frequências baixíssimas na atmosfera, na ionosfera. E embaixo nós estamos vendo aqui a asa de um avião, onde está saindo uma fumaça, e nós estamos vendo ali uma ilustração de uma natureza ali com nuvens e tal, e isso se chama semeadura de nuvens. O que sai da asa do avião, naqueles equipamentos, é o iodeto de prata. O iodeto de prata, ele é um metal que é semeado em cima das nuvens de chuva. E esses metais, eles servem como ímã para as gotas de água. E eles semeiam, muitas pessoas, desde a Guerra do Vietnã. Isso é usado, irmãos, desde a Guerra do Vietnã. É jogado esses metais nas nuvens, e embaixo é ligado as estações HAARP, que potencializa os eventos. Que tipo de eventos? Chuvas intensas, nevascas, vendavais, ciclones. A Sr. White não disse que Satanás estudou os laboratórios da natureza? Sim, ele estudou. Aliás, ele estuda muito mais do que nós, irmãos. E nós deveríamos estar despontando e estudando, irmãos, para identificar o que ele está fazendo agora. E nós estamos vendo eventos fortíssimos, aonde os próprios especialistas dizem que não é normal, não é normal, não é comum o que está acontecendo. E nós temos muitas pessoas hoje, pessoas sérias, que estão mostrando tudo isso, irmãos, que nós estamos em guerra. Esses dias uma irmã perguntou para mim: irmã Carla, o pessoal está estudando, está falando da terceira guerra, que vai vir a terceira guerra. E eu falei para ela: irmã, não vai vir a terceira guerra, nós estamos em guerra. Estamos desde 2019 em guerra. A guerra é contra a humanidade, irmãos. É contra a humanidade. Então, irmãos,
Isso é um exemplo do que acontece. Isso é um exemplo do que acontece, irmãos. Irmãos, vocês não conseguem enxergar um cerco aqui? As pessoas sendo controladas. Você entra ou você não entra, só se você tiver o QR Code. E isso vai se multiplicar até o fim. A senhora White disse que isso vai aumentar cada dia mais. Então, portanto, irmãos, não passou. Não acabou. Quando virdes as cidades cercadas por exércitos, saiam para os montes. Irmãos, exércitos na rua. Para as pestes, irmãos. Para as catástrofes climáticas. Os exércitos estão na rua, irmãos. A perseguição é muito grande em relação ao ser humano. Por quê, irmãos? Porque é o tempo final. O tempo é final. O tempo é findo, é chegado o tempo. Nós sabemos que Jesus entrou no santuário, ele tem um tempo para sair também. Tudo que Deus faz é organizado e nós estamos aprendendo a andar com Deus dentro do santuário. E nós estamos vendo que conforme no céu a obra está acabando, na terra também está acabando. Nós sabemos que conforme no céu for acabando o tempo de intercessão e juízo, na terra estará sendo removido o Espírito Santo daqueles que não creem, daqueles que não buscam, daqueles que são rebeldes contra Deus. E nós estamos vendo que Satanás é organizado. Ele se organiza. Ele se organiza. E o povo de Deus precisa também estar organizado, irmãos, em oração, em jejum, em clamor. E nós precisamos suplicar a Deus e advertir as pessoas que se preparem, que se preparem, que se preparem. Porque nós temos pouco tempo. Nós temos pouco tempo. Então, irmãos, hoje o objetivo desse estudo é mostrar para nós que nós já estamos vivendo um cerco. Que o sinal para a saída da cidade já foi dado em 1888, quando a nação americana exerceu o seu poder de decreto. O decreto só não foi dado ali, irmãos, porque o povo não estava preparado. Já havia guerras, já havia rumores de guerras, com certeza já haviam catástrofes naquela época. O caráter do ser humano já estava deturpado, só que hoje está muito mais aberto, muito mais. Então, que não reste dúvidas em nós, irmãos, que não reste dúvidas do que nós temos que fazer. E eu digo mais uma vez, com certeza há pessoas que não podem tomar as decisões agora, com certeza há. Mas se o seu motivo é justo, Deus também o sabe. Agora, não vamos brincar com essa situação. Se nós hoje temos a oportunidade, irmãos, nós temos que nos retirar. E eu já disse para os irmãos, quem tem para vender, coloque a venda imediatamente, porque não é fácil vender. Não é fácil vender. Quem tem possibilidade de troca, anuncie para troca. Ah, mas eu vou perder 100 mil. Perca 100 mil e ganhe a sua vida. Como o Senhor falou para o assistente de Jeremias, Baruque, ele disse assim, eu te dou a tua vida por despojo. O despojo de Baruque era a vida. Então, se você vai perder, eu perdi também, irmãos, quando eu tive que fazer a minha casa, a negociação da minha casa. O valor da minha casa não era muito alto, irmãos. E eu tive que dar um desconto de 20 mil reais para a gente conseguir fechar a negociação. Só que quando eu vim ver com meu marido a nossa casinha aqui, a nossa chacrinha onde nós moramos hoje, no campo, a mulher que nos vendeu, irmãos, ela observou bem a chácara. E quando nós íamos fechar negócio, ela falou assim, eu tô vendo que tem muita coisa para fazer aqui ainda, então eu vou dar um desconto para vocês. Um desconto de 20 mil reais para vocês poderem mexer na chácara. Então, irmãos, o mesmo desconto que eu precisei dar na minha casa, Deus me repôs depois. Então, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor diz para nós o tempo todo na palavra, não temas, não temas, Deus é fiel. E eu faço esse apelo. Eu sei que todos aqui que estudam estão bem a par do que está acontecendo, mas eu sei que esse apelo vai chegar em corações que não estão dispostos ainda a sair, porque eu tenho muita esperança que esse vídeo vai chegar a outras famílias, em outras casas, e que o Espírito Santo possa falar com essas pessoas, que essas pessoas precisam tomar uma atitude já. Porque Deus deseja nosso preparo, Ele deseja nossa santificação. Vida no campo é para quebrar o nosso orgulho, irmãos. Vida no campo é para nos moldar, como Elias foi moldado no Querite, irmãos. Sendo sustentado pelo corvo, tendo a sua sede saciada pelas águas do Querite. E posteriormente ele foi levado por Deus para Sarepta.
esteve com aquela viúva sendo alimentado de pão e água durante todo o período de seca. Deus é fiel. Vamos confiar na palavra de Deus, vamos fazer nossos propósitos. Quem tem família que ainda está na cidade, combina com o esposo, combina com os filhos, jejua um cada dia. Jejua. Tem que jejuar mesmo, quebrar o orgulho, colocar o rosto no chão e clamar: Senhor, tem piedade na nossa vida, nos tire. O Senhor prometeu que nos tiraria. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos falar com Deus, vamos clamar. Ele disse que o céu é um lugar cheio de bênçãos que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Vamos confiar que Deus vai ajudar cada um de nós em seus casos. Não precisamos nos desesperar, mas precisamos ter bem certo que esse é o momento que nós devemos tomar atitudes e agir. Vamos orar para encerrarmos. Convido a todos para se colocarem de joelhos, quem pode. Querido Deus, obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Senhor, é momento de preparo espiritual para nós. É momento solene. Todos nós ficamos um pouco temerosos, Senhor, porque vemos ainda em nossa vida dificuldades, Pai, limitações que ainda não deveriam mais estar conosco, Senhor, e ainda estão. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a confiar no Senhor acima de todas as coisas. Possamos saber que temos um Pai bom, um Pai que ama e um Pai que vai nos livrar, Senhor, Deus, da mão do inimigo, da boca do leão. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude dando discernimento do que devemos fazer. Cada família aqui tem uma história individual, Senhor. O Senhor conhece cada realidade. Nós não podemos, Senhor, meu Deus, nivelar todas igualmente. Não podemos e não devemos. Somente o Senhor conhece cada caso, Senhor. A ordem, Pai, é para todos deixarem as cidades, Senhor. Porque os seus juízos, Pai, infelizmente, Senhor, eu digo infelizmente, porque é triste, Pai, é triste demais vermos tantos seres humanos sofrendo. Mas apesar, Pai, da tristeza, nós sabemos que verdadeiros e justos são todos os teus juízos, todos, todos, todos. E nós te pedimos, Pai, por cada família, Senhor, por cada família, que o Senhor trabalhe, Pai, no coração daqueles que já estão decididos, Pai. Coloque firmeza, realidade no coração deles, Pai, realidade espiritual, Pai, de confiar em Ti, de andar contigo. Perseverança para falar aos demais. Eu peço especialmente para os maridos, Pai. Pai, eu coloco especialmente os homens diante do Senhor. Que não sejam tardios como Ló foi, Senhor. Por favor, Senhor. Eu conheço de muitos casos, Senhor. O Senhor conhece tantos casos de esposas que estão desesperadas para sair da cidade e os esposos estão morosos, Pai. Lentos. Ó Deus, por favor, ajudai, Pai, os maridos que tomem a decisão, Pai, enquanto há tempo, para que não haja percas como Ló passou, perdendo a esposa, perdendo os filhos, as filhas posteriormente. Ó Deus, por favor, ajude que as mulheres não estejam apegadas às cidades, à tranquilidade do lar, à presença dos filhos. É muito dolorido, Pai, tudo isso, mas os filhos precisam ver em nós, Pai, que a ordem de Deus para nós é lei, que o reino de Deus para nós está em primeiro lugar. Se pai e mãe não mostrarem aos filhos que primeiro vem Deus, os filhos nunca levarão a sério a fé. Senhor, ajuda-nos a avançar, Senhor, por favor. E eu te peço pelos filhos, Pai. Ó Deus, por favor, socorre os pequenos, socorre os adolescentes, socorre os jovens. Senhor, Satanás tem cegado os olhos deles, colocado os olhos deles na tela para que eles não enxerguem a realidade. Ó Deus, por favor, eu peço pelos filhos, Senhor, tem piedade, Pai. O Senhor prometeu, Pai, que faria maravilhas, Pai, que o Senhor abençoaria até 1000 gerações daqueles que te temam e guardam os teus mandamentos. Por favor, Senhor, ajuda, Pai, ajuda as famílias, eu imploro a Ti. Eu peço por aquelas mulheres que são sozinhas, Pai, com seus filhos. Pai, nós temos aqui o exemplo da irmã Nayara, Senhor, que está no campo já há alguns anos, Pai, com as crianças. Senhor, eu sei que o Senhor colocou ela para ser exemplo, Senhor. Ajuda, Pai, dá coragem para as irmãs, Senhor, que se não tem o marido, Pai, que podem se unir entre mulheres, Pai, estarem juntas, Pai. Ajuda, Senhor. Eu clamo a Ti por aqueles que têm problemas de saúde que ainda não podem sair, Senhor. Ó Deus, promove, Pai, a cura, Senhor. Tu podes ensinar, Pai, os tratamentos naturais. O Senhor pode restabelecer completamente, porque o Senhor tem poder, Pai. Tu tens poder para curar nossas células, Senhor. Os nossos tecidos, nossos órgãos, nossos sistemas, nossos ossos.
nossos ligamentos, Pai. O Senhor tem poder, Pai, no céu e na terra. Ajuda teu povo, Senhor, por favor. E pedimos, Pai, o Espírito Santo, Senhor. Dá-nos o Espírito, Pai. Dá-nos chuva temporã, dá-nos chuva serôdia. O Senhor disse que viria até nós como chuva, Pai. E nós estamos aqui sedentos, Senhor. Sabemos que não merecemos nada, nada em absoluto. Mas suplicamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos do Espírito, Senhor, e nos prepara para dar testemunho. Tira de nós o medo, tira de nós o receio, porque o Senhor não nos dá espírito de covardia, Senhor. Por favor, faz a Tua obra, Senhor, e que estejamos aqui para dedicar 100% do nosso viver para o Senhor. Por favor, nos salve, Senhor, nos ajuda e nos socorre. Ajuda as pessoas vitimadas pelas catástrofes, Senhor. Pelos mortos não adianta mais, Senhor, não adianta mais, não adianta mais. Mas pelos vivos nós clamamos, Pai, que se eles têm chance ainda, que ninguém os arrebate das suas mãos, Senhor. Mostrai para o diabo, Senhor, que o Senhor está na direção, Senhor. É o Senhor que manda. É o Senhor que manda, meu Deus. Ajuda, Pai, que a mensagem de Deus alcance, Senhor Deus, a todas essas pessoas. E nos ajude a cumprir nossa missão, Senhor. Evangelizando, levando os livros, Pai, para os sinceros que estão sendo despertados por tudo que está acontecendo. Ajuda, Pai, que no nosso campo de ação, onde nós podemos nos locomover ainda, que nós possamos cumprir nossa missão. Fica conosco, Pai, e coloque, Senhor Deus, mais de Cristo em nós e menos de nós mesmos, Senhor. Nós te pedimos humildemente, não por nós, mas em nome de Cristo Jesus nós oramos e clamamos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. A Melissa quer fazer Amém. Amém. louvor cantado. Glória a Deus. Glória a Deus por todo o estudo e pela oração. Pode. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o seu povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Livro Eventos Finais 99. Amém. Glória a Deus.